E aí pessoas, beleza com vocês? Dessa vez aqui o vídeo é um pouco mais rápido porque eu quero falar aqui de duas séries que estão passando aqui no momento. Séries que têm marcas bastante conhecidas e que, por consequência, são séries que têm um grande peso e uma grande responsa, né, como a gente fala, e que estão correspondendo muito bem. Então eu queria falar com vocês sobre Mandalorian e Watchmen, que está sendo exibido aí pela HBO. Beleza? Então antes da gente se adentrar no vídeo, já faço a chamada para vocês. Dá aquele joinha maroto nesse vídeo para me ajudar, isso ajuda bastante, sério, e bora lá. Bem pessoas, bora começar aqui com Star Wars, né, o Mandaloriano, que é um nome assim um pouco difícil de se falar. É uma série que é exclusiva do serviço de streaming da Disney que tá passando. Infelizmente esse serviço só estreou, parece, nos Estados Unidos, não sei se já estreou em alguns outros países, mas aqui no Brasil não, ainda não. A previsão é de chegar no Brasil ano que vem, 2020. E claro, né, eu tô falando aqui sobre a série com vocês, ela já teve 2 episódios, é porque obviamente eu assisti por meios alternativos, não vamos ser ingênuos. Porém, gente, a gente sabe que Star Wars estava passando aí por uma entre-safra, um pouco que perigosa, sabe? Tava mais agradando muito as pessoas, a gente teve uma sequência de filmes assim que foram muito infeliz, no caso do filme do Han Solo, né? Esse sim foi infeliz. O Último Jedi, apesar de ser um excelente filme, ser um bom filme, ainda assim a história divide as pessoas. No caso, eu reconheço que é um filme assim diferente, ousado, mas é uma história que não me agrada. Então a marca ficou um pouco nessa ressaca. Então a Disney estava um pouco receosa sobre o que ela iria lançar, sobre os próximos lançamentos de Star Wars. Pessoas, quando eu bati o olho nesses 2 primeiros episódios de Mandaloriano, uma coisa que eu posso falar com vocês com tranquilidade aqui, sem um peso aqui no ombro, é que a série é maravilhosa. É uma série que explora aquele formato curto, né, com episódios de meia hora, e que ela é um negócio assim bem videogame, sabe? Você tem um objetivo ali bem claro, você tem que sair do ponto A para chegar no ponto B. Tem uma trilha sonora sensacional que remete muito ao Star Wars, né, a primeira trilogia, a trilogia clássica. É uma série que sabe conduzir muito bem a sua narrativa pela imagem, né? Então ela sabe usar muito essa coisa de cinema, ela sabe provocar seu espectador com coisas ali que apelam para nostalgia. E o mais interessante assim e curioso que eu achei dessa série, né, o Mandaloriano, é que apesar do orçamento milionário que essa série teve, né, dizem que é comparada ao Game of Thrones, né, em relação ao orçamento, é que ela é filmada de uma maneira que remete ali os filmes ali da década de 70 e 80, e os próprios efeitos especiais, eles têm uma caracterização assim também que parece que é um filme assim antigo. Então é bem interessante essa escolha deles fazerem a série ser uma coisa assim visualmente muito vistosa e ao mesmo tempo ser um pouco vintage. Eu acho que essa é a palavra. Então gostei dessa escolha artística do seriado e que tem uma narrativa que até agora sabe prender muito bem o seu espectador. Então fica de dica e vocês assistirem o Mandaloriano, que sério, tá sensacional. E já a segunda série que eu tô acompanhando aqui, né, o Watchmen, que essa série ela é uma continuação da história do quadrinho, né, ou uma continuação ali da história do filme, mas ela vai estar mais ligada à história dos quadrinhos. É bem foda essa série porque a gente vê hoje em dia filmes que geralmente fazem essa coisa de cultuar seus antecessores, seus clássicos, né, do passado, e que no fim das contas eles ficam muito presos a essa coisa da nostalgia, ficam muito presos à imagem do passado e não conseguem de certa forma ser originais ou conseguem levar a narrativa para frente. A gente teve um exemplo recente, né, o Doutor Sono, que apesar de ser um filme legal, ainda assim ele é muito dependente do clássico, né, o Iluminado. E no caso aqui do Watchmen, a série ela sabe fazer seu fanservice, ela sabe brincar com essa cultura do easter egg, né, que é muito comum hoje em dia, só que ela sabe ser também bastante independente. E como é que ela faz isso? Ser independente e ao mesmo tempo se remeter ao passado. Porque isso só vai acontecer quem conhece muito bem a história que quer contar e que conhece muito bem o mundo dessa história, né? E no caso, o Watchmen é aquele tipo de série que
sabe fazer cliffhangers ali durante a sua narrativa. Ele sabe explorar muito bem esse ritmo de seriado, né? Ele consegue deixar um plotzinho a ser resolvido no final. Ele consegue atiçar a curiosidade do seu espectador, tanto pelo roteiro quanto visualmente. E o legal disso é que quando você assiste o primeiro episódio da série, você tem a sensação de que você tá ali em um mundo que tá existindo, um mundo que tá indo pra frente, um mundo vivo com personagens que tem um backstory, que tem um contexto ali, existe um passado, um presente e um futuro naquele mundo. E a série sabe explorar isso muito bem. No quesito de passado, ela usa muito bem algumas coisas ali dos acontecimentos da HQ, do quadrinho. Quanto ao presente, ele imagina ali coisas do que poderiam acontecer depois dos acontecimentos do quadrinho, e a série sabe criar muito bem coisas visuais bastante instigantes. Você tem esse mundo em que os policiais viraram mascarados, né? Você tem um mundo que o Rorschach é cultuado por uma galera de extrema direita escrota. Você vê um futuro ali que ao mesmo tempo é moderno, existe uma certa tecnologia ali, só que uma tecnologia vintage, uma tecnologia diferente da nossa, e que ao meu ver tem como seu core central história. Não a história a ser contada, mas a história em relação a contexto, histórias do passado e como esse passado influencia o nosso presente e por consequência pode influenciar o futuro. Mas é isso, pessoas, eu só queria desabafar mesmo, queria falar sobre essas séries que eu tô assistindo com vocês. Não vou fazer, enfim, não vou comentar por episódio, mas fica essa recomendação fortíssima aí dessas séries aí do momento que tá passando aí, beleza? Watchmen e Mandalorian. Então, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha que ajuda bastante. Se inscreve no canal para você continuar acompanhando meu conteúdo. Clica no sininho, porque quando você clica no sininho, quando sair vídeo novo, você recebe a notificação no seu celular, beleza? Então, até a próxima.